tema de hoje é um tema, não diria mesmo delicado. É delicado sempre, porque sempre que se está a falar das mulheres, sempre... Mas eu diria que temos de compreender o papel da mulher e o papel também da revolução nesta emancipação da mulher como fazendo parte de uma revolução que se pode chamar cultural ocidental. Então no fundo o que se está a preparar é uma nova ética que se expressa através de uma nova linguagem. Esta nova ética é laicista, é nos seus aspectos radicais. Fruto da revolução feminista, sim, porque é uma revolução feminista, mas esta revolução feminista está a seguir uma revolução sexual e uma revolução cultural no Ocidente em particular. Então é um termo que já existe, que é a Revolução Cultural Ocidental. Mas de facto vemos que em menos de um século estas ideias, que são ideias de minorias revolucionárias, têm transformado profundamente as mentalidades e os costumes no Ocidente. A nova cultura não só aceita, permite e tolera, mas também celebra a promiscuidade sexual dos jovens, a diversidade de orientação sexual, a coabitação fora do casamento. Hoje já é normal. Os programas de educação sexual nas escolas encorajam a promiscuidade e promovem uma ética da livre escolha. A internet e os rápidos avanços de tecnologia colocam a pornografia ao alcance de um público cada vez mais jovem e numeroso. A maior parte dos estados do Ocidente despenalizaram ou legalizaram o aborto. A data de 1º de janeiro de 2015, 17 países já tinham legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Aberrações como a clonagem e a maternidade artificial adquirem estatuto de cidadania, assim como a eutanásia. Então se trata finalmente de realizar tudo aquilo que é tecnologicamente possível, sem nenhum critério moral. É porque de facto hoje já muita gente já nem sabe distinguir o bem do mal. Depois deste facto da nova cultura, vemos estas indústrias que são poderosíssimas, com interesses financeiros gigantescos, que estão a alimentar a destruição do Ocidente. Indústrias do cinema, sobretudo da música também, a indústria da música, de comunicação social, de publicidade, de pornografia, do aborto, da contracepção e dos preservativos. Ontem estamos a dizer que a pílula contraceptiva é hoje o medicamento mais vendido no mundo. Das discotecas, da prostituição, da moda, da droga, também tudo o que mexe é a moda. A propaganda dispõe de meios técnicos e operacionais cada vez mais poderosos e sofisticados para condicionar e transformar as mentalidades. E o papel das religiões também é atacado. É a última linha de combate, mas os agentes de transformação social existem. Há uma engenharia social. Vamos ver em que consiste. Mas os agentes de transformação social procuram de forma mais evidente nos últimos anos penetrar no interior das religiões para alterar tanto a sua doutrina como o comportamento dos fiéis. E de facto é mesmo assim, mesmo na religião católica. Se altera a doutrina e se altera também o comportamento dos fiéis. No fim de contas, impõe-se uma nova ética mundial contra a qual não se levanta nenhuma oposição influente. A Igreja já não é uma oposição a esta ética mundial. Então, revolução feminista, revolução sexual, revolução cultural são fenómenos historicamente distintos, mas, no entanto, naquilo que tem de radical, estas três revoluções foram-se integrando cada vez mais no decurso do século XX. E a primeira revolução foi a revolução feminista. E a primeira vaga remonta-se ao século XIX, como esta reação contra a marginalização social e jurídica da mulher.
O que se exigia era o direito de voto, de propriedade, de educação e de ensino. Foi no século XIX. Já depois, no início do século XX, o feminismo dedicou-se ao combate da paridade socioeconómica pelo acesso das mulheres ao que normalmente eram trabalhos tradicionalmente reservados aos homens. O que é importante ver é que na Revolução Feminista o que sempre está presente é o acesso à contracepção e ao aborto. Faz parte do tema do feminismo. É uma afirmação do respeito pelos direitos das mulheres. Então, pouco a pouco, precisamente, este movimento feminista vai se radicalizar e vai se tornar um combate contra a ordem social, contra os seus valores, contra a família, contra o casamento, que são formas de opressão contra a mulher. Sempre no espírito dialéctico. Pensemos que o comunismo, que de alguma maneira está detrás de todos estes movimentos feministas. Então, uma figura importante neste movimento feminista é que uma tal Margaret Sanger, ou Sanger, não sei, é americana. Margaret Sanger ou Sanger? Sanger? Sanger. Sanger. Margaret Sanger. Mas esta foi a que fundou esta famosa Federação de Planeamento Familiar que ontem estávamos a ver, que recebia tanto dinheiro, mas foi ela que fundou esta Federação de Planeamento Familiar, a IPPF, International Planned Parenthood Federation, mais ou menos, não? Federação de Planeamento Familiar. Foi ela que fundou. No ano 1916 abre a primeira clínica americana, uma clínica de controle de natalidade, de planeamento familiar. Planeamento familiar, as palavras têm um papel muito importante. Então, nos anos 20, os precursores da revolução sexual formam já uma rede internacional pequena, mas muito agressiva. O papel do comunismo, do Karl Marx, de facto também a Rússia, que aprova como primeiro país o aborto, no início do século XX. Depois, logicamente, o desenvolvimento da pílula contraceptiva nos anos 50 deu a esta revolução feminista os meios técnicos para realizar os seus objetivos subversivos. E aparece nos anos 50, é comercializada a partir no início dos 60. Coincide, de facto, depois vai coincidir com a revolta da juventude em maio de 1968. Tudo vai junto. Pouco depois da pílula contraceptiva, a legalização do aborto, 1973 para os Estados Unidos, 75 para a França. Como direito ao aborto, as feministas acreditam ter adquirido o controlo definitivo sobre a sua sexualidade. Nos anos 60, o feminismo torna-se uma força política nos Estados Unidos. E, de facto, o feminismo é um dos maiores movimentos sociopolíticos dos 2 últimos séculos. O objetivo comum das suas diversas formas é erradicar da cultura as causas da desigualdade e da opressão e reestruturar a sociedade de cima a baixo segundo o seu próprio esquema ideológico, baseado na concepção individualista e dialéctica da relação entre o homem e a mulher. Então, esta Margaret Sanger é a figura de proa desta revolução feminista, e a sua influência foi definitiva. Então, quando se vê os seus pensamentos, a sua atitude, foi a mulher profundamente corrupta. Era o comércio com os homens, era uma mulher que não duvidava ir para a Inglaterra, a América, para satisfazer simplesmente a sua loucura. Uma mulher podre no sentido moral. Mas esta mulher foi clara e foi radical.
Ela queria libertar a mulher daquilo a que chamava a escravatura da reprodução. Segundo ela, a mulher deve possuir o seu corpo e a sua sexualidade. Sendo sua proprietária, ela deve poder dispor deles como entender. Usufruir da liberdade do seu corpo e dos seus direitos é poder controlar a sua vida. Nenhuma mulher, diz ela, pode dizer-se livre enquanto não possuir e não controlar o seu próprio corpo, enquanto não puder conscientemente escolher ser ou não mãe, enquanto deixar a maternidade ao acaso. Cada criança deve, de hora em diante, ser desejada, escolhida, planificada. Pois uma raça livre, são palavras da Sanger, uma raça livre não pode surgir de mais escravas. Então, para atingir esta liberdade, esta mulher revoltou-se não só contra a Igreja Católica, que era realmente o seu objetivo, mas também contra o Estado, contra tudo aquilo que, segundo ela, oprime a mulher através de um controlo sobre o seu corpo enquanto meio de reprodução. Então, ela estava oposta à instituição social da família, à lei civil, moral ou religiosa, aos dogmas, às tradições culturais, moralistas, conservadoras, aos sistemas patriarcais, ao domínio masculino, à injustiça social e económica, à pobreza, à falta de educação e de informação, à falta de acesso à contracepção e ao aborto. Então, o obstáculo maior era a Igreja Católica. Para ela isto ficava claro. Sanger era socialista. E o objetivo desta mulher, tal como de outras que seguiram o seu caminho, o objetivo final desta revolução feminista é simplesmente a eliminação de distância entre os sexos. Hoje, o que é a teoria do gênero é uma consequência deste feminismo. Então é claro que estes objetivos foram atingidos através de uma linguagem nova, uma linguagem muito ambígua, mas uma linguagem que escondia os objetivos reais. Se começou por falar do argumento demográfico, o excesso de população. Então foi aí que temos de fazer algo contra esta ameaça ao quê? Ao bem-estar e à sobrevivência. Então temos de limitar os nascimentos. Depois passou ao argumento ambiental, a degradação ambiental. Somos tantos que isto provoca que a natureza fique de mais em mais atingida pelo homem. E depois também, o que hoje está mais presente, é o argumento de segurança. O que faz falta é que o aborto seja seguro. Estamos a falar de uma seguridade que é um direito. Temos de lutar contra esta ameaça à segurança, tanto individual como mundial. Então, a comunidade internacional passou de controle demográfico a desenvolvimento sustentável e do desenvolvimento sustentável à segurança da humanidade. Então, há pensadores, temos o Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre, mas bom, o que quero dizer é que este feminismo vai avançar pouco a pouco, rapidamente, através do século XX. Não nascemos mulheres, tornamos-nos mulheres. Então, para elas, a mulher é uma construção social. Esta construção pode tomar diversas formas, dependendo da atitude da mulher. Se a mulher permanece passiva e submissa às tradições, então torna-se esposa e mãe. E o estereótipo é a construção social que as feministas querem precisamente destruir. Então, uma mulher pode decidir ser mãe. Então, com estas não podemos trabalhar. Mas se a mulher se compromete na sua própria construção de maneira radicalmente autónoma do homem, dos outros e do próprio Deus, liberta-se, torna-se ela mesma e vive para si própria. Pode assim possuir-se e controlar o seu destino. Então é evidente que este papel da mulher fica fora dos desígnios de Deus de uma forma radicalmente autónoma. Então, como é que este feminismo vai se impor, sobretudo no Ocidente? Através da Organização das Nações Unidas. Vai ser a ONU
é que vai procurar reforçar as suas instituições no sentido de aumentar o seu poder nominativo global e assim se posicionar no centro estratégico do governo global. Ela pretende, há uma pretensão de ter recebido um mandato ético, e de facto é assim, é mesmo assim, e de usufruir de uma autoridade moral universal. Então, a ONU apresenta-se hoje como a única instituição capaz de tornar a globalização humana ética e sustentável a longo prazo. Então, é a ONU que se apodera do monopólio da ética. Através da Organização Mundial da Saúde, através da Unicef, através de todas as organizações que dependem da ONU, vai trabalhar para impor esta nova ética. Desde 1990, a ONU organiza uma série de grandes conferências intergovernamentais sem precedentes, cobrindo todos os aspectos da vida em sociedade: educação, crianças, ambiente, direitos humanos, segurança alimentar. E o objetivo deste processo de conferências é construir uma nova visão do mundo, uma nova ordem global, um novo consenso global, importante este conceito, é sobre normas, valores e prioridades para a comunidade internacional no século XXI. Então temos por uma parte a ONU, Organização das Nações Unidas, e por outra parte temos as ONG ambientais, feministas, pacifistas, militantes pelos direitos do homem. O poderoso lobby de controlo demográfico, a sua indústria multibilionária e outros grupos marcados pela apostasia ocidental começaram a organizar-se. Construíram redes que se tornaram cada vez mais operacionais. Então pensemos, aqui dá uma quantidade que é significativa para mim. Estava aqui, vamos ver se consigo. Não, 3 era 2. Era 2. Passamos, por exemplo, de 45 ONGs existentes na Cimeira das Crianças em 1990, de 45 ONGs para 2.400 em 1996. ONG. Em 1995, em Pequim, 30.000 pessoas representaram 2.100 ONG. Então, o poder destas ONG é porque eles se apresentam como peritos, dos quais a comunidade internacional tem necessidade para responder aos novos desafios da humanidade. Então, o que não encontra oposição, mas só uma minoria de ideólogos que partilham as mesmas opiniões, pertencentes a uma inteligência ocidental, e que exercem uma liderança normativa global sob o pretexto da sua perícia. Estas ONG foram simultaneamente pontas de lança, pioneiros, peritos, sensibilizadores, construtores de consenso, engenheiros sociais, agentes operacionais, cães de guarda, campeões da nova ética. Lutam subrepticiamente pelo poder. Considerados seus complementos, eles desenvolveram-se em paralelo de forma autônoma. E já alcançarão tanto poder real que ameaçam assumir o controle efetivo por acima dos governos. Pensemos no Greenpeace, por exemplo. Conseguem agir contra os governos, por acima dos governos. São organizações com tanta eficácia, de facto, que impõem as suas normas. Por exemplo, Greenpeace. Grupos de pressão participativo adquiriram um status e uma influência alarmantes, pois os governos tornaram-se simples gestores. E de facto é isso. Os governos hoje são gestores. A ética global coloca-se acima de tudo, acima da soberania nacional, da autoridade do país e professores, até dos ensinamentos da Igreja Católica em particular. Ultrapassa toda a hierarquia legítima.
Então, esta nova ética pretende tirar qualquer camisa de força normativa, ontológica, ética, social, cultural, natural, religiosa. Então, através de uma deconstrução, destruição do conteúdo da linguagem, de tradições, de dogma, de autoridade, de instituições, de conhecimento objetivo. Então, é uma desestabilização da estrutura das noções que existiam antes. Então, como é que actuam? Através do consenso. Uma reunião internacional vai provocar um consenso. Um consenso, todos concordam em certos pontos. Estes consensos vai ser depois obrigatórios aos países cumprir com estes consensos. O consenso confere à nova ética a autoridade de que precisam os agentes de transformação para a fazer aplicável ao nível global. Então há uma imposição de um consenso que, em princípio, não tem força autoritativa, não tem autoridade, é um consenso. Chegam a uma conclusão, mas não é uma lei que se tem de aplicar. Mas eles utilizam este consenso como algo obrigatório para cada país. Vamos ver aqui porque é interessante. Interessante a maneira tão... Os vigilantes das ONG utilizam meios muito diversificados para verificar que os governos implementam. O Cairo e Pequim foram as reuniões internacionais do ano 95-96, que falaram da mulher e falaram, acho que também foi da educação. Estudam, por exemplo, a atribuição orçamental dos governos aos programas dedicados à igualdade de género. Estão a investigar os governos. Fazem pressão sobre os governos para que produzam estatísticas separadas por sexo. Elas medem a participação das mulheres na vida política e o seu acesso ao poder, a autonomia econômica das mulheres, as suas condições de emprego e o respeito dos governos pelos direitos sexuais e reprodutivos. Em situações pós-conflito, como no Afeganistão, no Kosovo, no Iraque ou em vários países de África, elas intervêm diretamente para que as novas constituições reflitam os seus valores e prioridades. Esforçam-se por demonstrar os benefícios econômicos da igualdade homem-mulher tal como a entendem. Lamentam-se continuamente da falta de prioridade dada aos seus objetivos pelos governos. As conferências dos anos 90 não foram concebidas como acontecimentos isolados, mas como programas a longo prazo para serem aplicados no decurso do tempo até que os resultados esperados fossem alcançados. Elas contêm um certo número de recomendações concretas a aplicar num determinado enquadramento temporal. O documento do Cairo, por exemplo, contém 243 recomendações a aplicar até 2015. Então, recomendações são normas, são obrigações. A aplicação das conferências do Cairo e de Pequim pelos governos é formalmente supervisionada uma vez por ano por dois órgãos intergovernamentais do Conselho Econômico e Social da ONU. Há um controlo depois sobre os países que participaram nas reuniões para ver se estão a seguir o que já se decidiu. Aqui seria a Comissão da População e do Desenvolvimento e depois a Comissão da Condição da Mulher. Nas reuniões anuais destas comissões, os engenheiros sociais, até agora, certificaram-se agressivamente de que os governos interpretavam o consenso à luz dos seus objetivos ideológicos. Os países foram colocados sob pressão para submeterem à ONU relatórios de implementação e para prepararem planos de ação nacionais. Obrigam que cada país prepare um plano de ação. A aplicação nacional também foi supervisionada nas conferências intergovernamentais que tiveram lugar 5 anos depois das diversas grandes conferências chamadas as Mais 5.
Na maioria dos países, os programas escolares, as políticas governamentais e os códigos penais foram reformados, novas leis foram promulgadas, o orçamento dos ministérios e dos governos, tanto nacionais como locais, dá prioridade aos programas de género e de saúde reprodutiva. Os empregados tornam-se agentes de mudança, difundindo informação sobre a saúde reprodutiva junto dos seus colegas. As mulheres envolvem-se na política e transformam o processo pelo qual os governos definem as suas prioridades. O género é integrado nas constituições e em todos os níveis da sociedade. Então é um trabalho enorme que está a ser feito, Então, aqui destacam a conferência da ONU no ano 1994, que foi no Cairo, sobre a população, e depois, o ano a seguir, em Pequim, sobre as mulheres. E foram duas conferências para extender, para espalhar todas estas ideias mestras do feminismo. Ideias que se codificarão em conceitos políticos e se transformam em normas globais no cerne das prioridades. Os novos conceitos do Cairo de Pequim foram forjados nos bastidores das Nações Unidas por ONGs, especialistas e grupos de ativistas em linha com a revolução erótica do Ocidente. No entanto, são também o resultado de um processo político de negociações intergovernamentais que, fazendo delas normas globais, lhes atribui uma configuração própria e diferente das ideias puramente revolucionárias. Então, se trata de passar de uma imposição exterior, isto é como actuava antes, agora não é uma imposição exterior, mas se passa a uma forma de imposição que transforma desde o interior os valores do indivíduo. Então se passará a falar de necessidades, de direitos. E de facto, o objetivo do Cairo, em 1994, era provocar a revolução sexual onde ela ainda não tinha ocorrido. Tornar as pessoas, mulheres, crianças, jovens, deficientes, grupos marginalizados, cientes dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Supostamente, a maioria das mulheres aspirava à contracepção, mas não tinha acesso a ela. Este acesso faz parte dos direitos humanos. O dever da comunidade internacional seria então ajudá-las a alcançar este acesso. Desde a Conferência do Cairo, o desafio das políticas internacionais de desenvolvimento é conseguir convencer as pessoas, através de campanhas de sensibilização, de informação e de educação, de que os peritos conhecem melhor do que elas as suas necessidades, transformar as mentalidades, as culturas, as tradições e até as religiões é o objetivo prioritário dos agentes da revolução erótica global. Então vemos como, por exemplo, através da saúde reprodutiva, que é um termo muito ambíguo, sim, estamos a falar da maternidade, estamos a falar da procriação, estamos a falar da saúde materna antes, durante e depois da gravidez, estamos a falar da saúde também das crianças, mas estes programas escondem uma agenda radical. E hoje mesmo são muito poucos os que conhecem a verdadeira agenda da saúde reprodutiva. Esta expressão saúde reprodutiva foi forjada com a ajuda foi forjada pela Organização Mundial da Saúde com os peritos da Fundação de Planificação Familiar. Apresentam os problemas de saúde reprodutiva como a causa principal de doença e da mortalidade feminina no mundo. Então, o que é importante é que o Cairo, por exemplo, integrou estes serviços de saúde reprodutiva nos cuidados de saúde primários. Isto é,
significa que os engenheiros sociais aproveitam a visita de uma mãe a um dispensário para, que vai para vacinar o seu filho, para adoutrinar esta mãe. Para doutrinar, para convidar a utilizar os serviços de saúde reprodutiva. Então é, de alguma maneira, sexualizar as pessoas, sexualizar também a cultura. E o tema dominante é este conhecimento da sexualidade. Uma ética que permite tudo aquilo que não é ilegal. Então, tudo que está ao alcance da técnica, mas que não é considerado, ilegal. Estamos a falar da esterilização, do aborto, de tudo o que ontem vimos como práticas que eram contrárias à fé católica. Então, se apresenta sempre como um risco. Uma gravidez não desejada, uma doença sexual, um aborto não seguro, a violência conjugal. Então, estes riscos não existiam antes nas atuais proporções. Estes riscos foram formas de medo criadas pela Revolução Sexual. A cultura dita de segurança é, na realidade, uma cultura de medo. Então, este novo conceito de segurança tem um importante impacto comercial. A segurança da saúde reprodutiva é um conceito forjado pelo Fundo das Nações Unidas para as Atividades Populacionais, que o define como fornecimento seguro de contraceptivos de qualidade, de preservativos e outros produtos para satisfazer as necessidades de todos, em tempo devido, em todo o mundo. Então, são programas enormes em que a ONU vai pôr dinheiro, meios para facilitar o acesso a tudo o que é contracepção, aborto. Uma das prioridades institucionais dos fundos da ONU. Tal como é que entraram na África, por exemplo, na Ásia, através da pandemia do SIDA. Foi o pretexto para estes engenheiros sociais para acelerar estas campanhas de prevenção, que estão feitas de duas fases. Uma fase que é o programa de educação e uma fase que é a distribuição de preservativos. Hoje, valores astronômicos que deveriam ser alocados ao desenvolvimento são injetados nos programas de educação sexual em nome da prevenção do SIDA. Manuais produzidos pelos agentes da revolução que refletem uma perícia técnica tão notável que chegam a dar uma aparência lúdica, banal, até eticamente louvável e mesmo mundialmente normativo a programas intrínseca e fundamentalmente perversos. Os métodos da engenharia social são sedutores e dinâmicos, mas também chocantemente explícitos e indecentes. Consideram todos os aspectos os casos possíveis. O seu objetivo é transformar os valores das pessoas, dando-lhes a sensação de que os respeitam, e entrar na intimidade da sua consciência para a destruir suavemente. Vamos ver. Então, a nova ética faz de acesso um direito fundamental. Este acesso tem de ser a informação e os meios, a parte teórica e a parte prática, tem de ser universal, igual, livre e confidencial. Universal para tornar o acesso à escolha universal, para tornar todas as escolhas possíveis, é preciso abolir todas as barreiras que a impedem, tanto oficiais como informais. Normas morais, culturais, religiosas, tabus, autorização do cônjuge, receio da crítica dos pais, restrições estárias, estado civil. A cultura do acesso não tem limites éticos, excepto o princípio do consentimento e de não prejudicar a integridade física dos outros. O acesso aos preservativos, ao aborto sem riscos, a todos os serviços de saúde sexual e reprodutiva deve ser universal. É um dos imperativos da nova ética. Então, universal, igual,
O acceso à saúde sexual e reprodutiva debe ser igual para todos os cidadãos do mundo, independentemente da idade, estado civil, situação social, raça, religião, orientação sexual. Livre. O acesso deve ser livre. Então, libertação de constrangimentos morais ou econômicos que a dificultam. Esta libertação faz-se pouco a pouco ao ritmo da transformação das mentalidades dos educadores, dos pastores, dos imãs, dos pais. As crianças devem ter o direito de escolher a sua opinião independentemente dos valores dos seus pais educadores. E depois, claro, confidencial. Sobretudo para os jovens, adolescentes e as mulheres que têm de poder ter acesso a esta informação sem o conhecimento ou o consentimento dos pais. Então é chegar a esta independência dos filhos em relação aos pais. Este princípio separa o indivíduo das suas relações humanas mais fundamentais, a família, para criar novos tipos de relações de confiança entre os indivíduos e os serviços de planeamento familiar. A informação e a educação divulgadas pelas associações de planeamento familiar partem do princípio de que os indivíduos não conhecem as suas necessidades, nem os seus direitos, nem a forma de os realizar. Então é realmente facilitar este conhecimento e esta possibilidade de utilizar. Então, uma informação que evidentemente não é neutra. É uma propaganda manipuladora que favorece a libertação da moral. É sem Deus. Disfarçada de uma natureza técnica, a educação é claramente orientada de forma a desmistificar a contracepção e o preservativo, a promover o seu uso e assegurar que eles façam parte integrante da vida de todos, a ajudar os indivíduos a ultrapassarem os seus medos, as suas vergonhas e inibições, a desculpabilizar e destruir em todas as culturas qualquer forma de estigmatização, a mudar as atitudes sociais e os comportamentos sexuais e, por fim, pôr fim ao silêncio e aos tabus no domínio da sexualidade, a oferecer apoio psicológico ou afetivo aos indivíduos discriminados, a ganhar aprovação cultural para todas as práticas sexuais consensuais e seguras, a fazer com que cada indivíduo tenha o máximo de bem-estar possível, a aprender as técnicas de comunicação que desencadeiam mudanças comportamentais, a criar um ambiente positivo para o exercício de uma sexualidade liberta. Então é um plano realmente diabólico, porque é uma perversão das inteligências que depois põe em prática princípios totalmente é diabólico. Então, de acordo com esta nova ética, aqueles que vivem juntos, que se definem arbitrariamente como família, têm de ser respeitados. Têm de ser considerados também como família. Então, cada um pode escolher o seu comportamento, a sua orientação, sem qualquer restrição, além do princípio do consentimento. Sim? Então, o feminismo não fica no feminismo, vai mais além dos simples direitos das mulheres. E normalmente o passo a seguir é precisamente esta teoria do gênero. Então, o corpo da mulher e a sua predisposição para a maternidade tornam-se um inimigo a combater, uma realidade a negar. A maternidade torna-se um estereótipo a deconstruir.
A mulher revolta-se contra a sua vocação específica. Denuncia o seu papel reprodutivo como uma injustiça social impeditiva de se tornar igual ao homem em termos de funções sociais. Ela entende a maternidade apenas sob o ponto de vista social, abafando assim o seu caráter intimamente pessoal. A nova ética estipula que o acesso das mulheres à saúde sexual e reprodutiva é condição para que elas possam libertar-se dos seus determinismos biológicos. Tornadas independentes do sexo da pessoa, as noções de feminilidade e de masculinidade tornam-se processos de mudança e acabam por não ter conteúdo. A nova cultura global é assexuada e o unissexo, sem gêneros bem definidos, neutra, sem masculinidade nem feminilidade. A mulher deve poder escolher livremente entre adotar um comportamento e desempenhar um papel que na cultura tradicional se qualificaria de masculino. Ela deve também poder retornar sempre que o deseje e quantas vezes queira a um comportamento e a um papel femininos, o desempenhar os dois papéis em simultâneo. No fim de contas, o indivíduo leva a sua existência sem se comprometer e age como se fosse ora homem, ora mulher, ora nenhum dos dois. Por consequência, qualquer afirmação da identidade masculina ou feminina na educação e na cultura é considerada discriminatória. Esta assexualização do indivíduo está ligada ao crescimento do individualismo de que já falamos. Ela deconstrói a configuração da pessoa humana como pai ou mãe, esposo ou esposa, filho ou filha, irmão ou irmã. Uma mulher que recusa ser mulher, mãe, esposa e irmã, não pode ser complementar ao homem. Nada poderia ser mais contrário à ideologia do gênero do que falar de complementariedade entre homem e mulher, que é a doutrina normal, natural, de sempre, complemento. Certos documentos particularmente radicais afirmam mesmo que a complementariedade é um conceito totalitário. A mulher que repudia o seu papel maternal não pode desempenhar o papel social que apenas ela é capaz de cumprir como mãe. Depois de ter libertado a mulher dos seus constrangimentos biológicos para que possa aceder a todos os papéis sociais possíveis, a ideologia do gênero volta paradoxalmente ao sexo. Tendo destruído as especificidades masculinas e femininas, o gênero abre a porta a todas as possibilidades de escolha sexual: bissexualidade, transexualidade, homossexualidade, lesbianismo, heterossexualidade, escolha que a nova ética coloca no mesmo plano num relativismo moral absoluto. A nova ética não tolera qualquer discriminação contra uma escolha de orientação sexual, seja ela qual for. A ideologia do gênero coloca o homem e a mulher perante possibilidades de escolha aparentemente infinitas. Então, cada indivíduo tem de poder escolher o seu papel social, o seu comportamento. Uma visão marxista das relações homem-mulher e do conceito de igualdade subentende a ideologia do gênero. Para as feministas do gênero, as mulheres estão ainda numa posição socialmente inferior ao homem em todas as sociedades do mundo, mesmo nas que são economicamente mais avançadas. O seu objetivo é corrigir esta injustiça social. Então é trabalhar por uma transformação social global e irreversível. Então ainda não chegamos, estamos nisso. O programa ideológico do gênero implica um combate contra as estruturas sociais e tradicionais, culturais e religiosas que oprimiam a mulher. As religiões monoteístas e a Igreja Católica em particular são acusadas de ter contribuído para a construção de sociedades patriarcais e de estereótipos femininos, tais como a mulher como mãe e esposa, dependente do homem, fraca e sem poder, mediadora e vítima.
e alegadamente para manter a mulher numa posição inferior à do homem, impedindo-a de controlar a sua vida e de escolher alternativas à maternidade. Então, sim, eu acho que também é importante, não? Porque esta revolução feminista traz consigo uma feminização também da cultura. Isto que quero dizer que quando o feminino ganha terreno sobre o masculino, suscita, cria um desequilíbrio e uma crise da identidade masculina também. Então vemos como hoje o homem está a se feminizar. Deixa de ser homem. Deixa de ser homem. Os próprios homens, com efeito, estão hoje em dia mais em contacto com o seu lado feminino. Eles desejam aproximar a sua identidade e o seu papel social do paradigma feminino. Tal como realmente há uma destruição dos conceitos normais de homem e mulher. Mas fica claro que a igualdade de género é o que segue ao feminismo, é que hoje é uma prioridades políticas internacionais de desenvolvimento. Está no plano, está, é realmente um objetivo. Então, o que queria mostrar através desta palestra é mostrar que, finalmente, o tema do feminismo é um tema que está integrado num plano que é muito mais importante. É um aspecto. Segundo, como esta imposição foi através da ONU e através, sobretudo, das ONG. Uma imposição que não é uma lei, mas que tem as suas normas que acabam por impor-se. E como tudo isto é fruto realmente de uma engenharia social. Está pensado de tal maneira que conseguem impor-se mudando a própria inteligência, os próprios costumes da gente. E conseguem apresentar isto com necessidade, um direito. Então, o que não se podia fazer pela força acaba a ser mudança de costumes que acabam por fazer disto uma coisa normal. Mas é um plano realmente diabólico. Detrás de tudo isto é uma luta contra o conceito de Deus, contra o conceito da própria natureza, que marca as pautas do comportamento. Então é uma oposição à nova ética laicista, porque é uma rebelião clara, explícita contra Deus. É contra a sua norma. Então, onde é que acaba o ódio contra Deus? Onde é que acaba o ódio contra Deus? Não se sabe. Este ódio sempre pode crescer. Onde é que acaba o ódio do diabo contra Nosso Senhor? É um ódio que o que tenta fazer é um desastre, tenta destruir todo o que consiga. Mas vemos que estamos a viver nos tempos em que eu diria, uma onda que ultrapassa as nossas forças. A questão mesmo do aborto, que ontem estamos a considerar, já se vê que é uma questão ideológica. Já nem se considera que estamos a matar um inocente. Não, é uma questão ideológica. Por detrás disso está o facto de que a mulher, através do aborto, decide ela sobre o seu corpo. E isto tem mais valor para elas do que o facto que se haja um assassinato. É uma questão puramente ideológica. É uma rebelião direta contra Deus. E a mulher, claro, tem um papel capital no sentido em que, quando se consegue atingir a mulher, há um descontrolo completo da sociedade. Então, sabem o que estão a fazer? É uma revolução cultural ocidental. Através da nova linguagem, através de uma nova ética, rebelião contra Deus. É o non serviam do diabo aplicado à nossa sociedade. Como uma igreja que é incapaz de fazer frente a toda esta imposição, mas pelo contrário que está a fazer o mesmo jogo. Porque já hoje a Igreja Católica não é um critério para lutar contra esta imposição.